O bar não é apenas um balcão para colocar bebidas e copos. Muitos negócios gastronômicos quebram porque pensam que é só colocar bastante garrafa bonita no bar e pronto, está resolvido. Ou mesmo colocar uma placa de LED gigante, ou colocar uns pelego nas cadeiras e vai bombar de cliente. Isso ajuda? Ajuda, mas isso é detalhe. Afinal, quem é que vai para um lugar que só entrega a bebida? Se o cliente quer só bebida, ele compra no mercado. O seu bar precisa entregar atendimento, atmosfera e conexão. Eu já vou aprofundar sobre esses 3 tópicos, mas antes eu vou te explicar o porquê que isso é importante. Se você entender a lógica por trás de o porquê que o seu cliente vai no seu negócio, a frequência que ele vai, quem ele leva, você duplica, triplica ou até mais o seu faturamento. E a explicação para isso é bem simples, tá? Imagina que vai 2 casais no seu negócio, né? Pega uma mesa de 4 lugares. E os caras tomam as cervejas e as mulheres ali tomam 2 drinks cada uma. Isso representa um faturamento X. Agora, se fosse só um casal, talvez o cara ia tomar 1 ou 2 cervejas e a mulher ia tomar um drink. Ou talvez nenhum. E qual que é a explicação por trás disso? Quando se tem pessoas que se gostam muito, se tem mais conversa. E isso se traduz em mais consumo do ambiente. Você entendendo isso, você cria um cardápio cada vez mais personalizado para o seu público consumidor e combos promocionais, enfim, por aí em diante. E você entendendo isso, você explode o faturamento do seu bar. Meu nome é Nathan, barman profissional há mais de 10 anos e meu objetivo é te ajudar a transformar o seu bar numa máquina de fazer dinheiro. Vale ressaltar nessa afirmação que a gente aprende a fazer dinheiro e não a ganhar. Quem ganha dinheiro é criança e mendigo. Já ouvi esse ditado aí por aí. Mas então a gente vai aprender. Só que para a gente aprender a fazer bastante dinheiro, a gente tem que entender de forma aprofundada sobre o seu negócio, sobre o seu cliente, sobre o bar, né, drinks, coquetéis no geral, ali, o bar como um todo. E para quê? Quando a gente tem um conhecimento, um entendimento de forma abrangente, aprofundada sobre tudo isso, aí sim a gente consegue, tem capacidade para fazer muito dinheiro com o bar, né? Então, só esse adendo aí. Quando eu falo que o bar não é apenas um balcão para colocar bebidas e copos, isso significa que ele pode e deve ser visto como uma estratégia para crescer o faturamento do negócio. Uma prova disso foi quando eu saí de um restaurante bem famoso em Gramado, que eu era chefe de bar, e recebi uma oferta, né, uma oportunidade para gerenciar um resort com 2 bares, 13 barmans, era uma gestão, né, totalmente diferente, uma logística que era 24 horas, aí acontece que era um outro público, era um outro estado, então era um público diferenciado, né, um outro público diferente. Então o que a gente fez? A gente pegou, eles realmente, o bar deles era só como um balcão. O que a gente fez? Cheguei lá, né, abracei o desafio e o que a gente fez? A gente transformou esse balcão, os 2 bar que eles tinham, os 2 balcões, em vitrines, em estratégias, né, deixamos um cardápio personalizado para aquele tipo de público, deixamos também um bar bem bonito, então a gente transformou numa vitrine, numa loja, e o resultado disso foi que no primeiro mês deu 30k de faturamento. Então eles saíram de 5k para 30k no primeiro mês. Então essa é a diferença de balcão para loja, vitrine. Então o seu bar tem que ser visto dessa forma. Muitos donos de negócio pensam que o bar é apenas o balcão ali, o sistema e o garçom, né? Daí o garçom faz o pedido, vai para a copa, para o bar, e sai a bebida e é isso, acabou. Só que isso, de grosso modo, isso são alimentos. Isso é como se fosse membros de um corpo.
O negócio gastronômico é o corpo e o bar é um membro. Pensa nessa analogia. É como se fosse um carro. O carro tem um volante, tem um motor, tem a roda. Tudo isso é um conjunto de coisas para sair de um ponto A para ir para o ponto B. Então pensa que o bar nesse mesmo sentido. Que o bar ele é um membro, uma parte do corpo para transformar não é só uma saída de bebida, e sim um braço que pode ser potencializado para poder melhorar os resultados. Pensa no corpo, a gente como corpo. Se a gente fazer academia, a gente vai ficar forte, né? Independente se é mulher ou homem. Então, se você treinar esse membro, ele vai ficar mais forte. Então, pode potencializar, é que nem carro lá. Se tiver botar um motor mais forte no carro, né, fazer as configurações necessárias ali, ele vai ficar mais rápido. Então, pensa que o bar nesse mesmo sentido. Não sei se fez sentido para você, mas pensa nessa lógica, né? Não só como balcão. Se tiver essa mente fechada que que o bar é só balcão, bebida, garçom, isso é ruim, porque o cliente ele não volta, ele não indica, o ticket médio do negócio, né, do bar ali como um todo não cresce. E o bar ali, a copa, ele não é um bar, ele vira uma copa, né? Ele regride. E isso vira só um ponto de consumo, não uma experiência. E agora eu vou te explicar o porquê que isso é perigoso. Se o cliente quer só matar a fome, quer só tomar uma bebida, ele vai para qualquer lugar. Mas se você entender o conceito fundamental das relações humanas, você vai ter muito mais chance, o seu bar vai ter muito mais potencial de fazer dinheiro. Esse conceito das relações humanas, fundamental, é a empatia. Pare e pergunta, se você fosse levar seus amigos, seus familiares, as pessoas que você gosta, que você ama, para jantar, aonde você levaria? Se fazer essas perguntas é muito importante e é muito poderoso também, porque transforma o seu bar numa máquina de fazer dinheiro. Se o cliente quer atendimento especial, quer um ambiente agradável, e também se sentir parte de algo, e você entregando tudo isso, ele escolhe o seu negócio para consumir. E aí seu negócio cresce de forma escalável e de forma sustentável, de forma inteligente. E eu vou te ensinar a fazer isso nesse vídeo agora. Vou te ensinar agora alguns fundamentos que são fundamentais para um negócio gastronômico, ainda mais quando se trata de bar. Esses fundamentos são como se fosse uma música com harmonia. Então, quando se tem uma música com uma harmonia, ela pode virar hit. Imagina o seu negócio, né, gastronômico virar hit do momento. Um lugar que a maioria quer, no caso da música, a maioria escuta, é top 1 lá nas playlists lá. E a maioria quer escutar, indica e tudo mais. Imagina o seu negócio como um hit, né, por exemplo. Então, porque se não tem harmonia, não é música, é barulho. E aí ninguém gosta de barulho. Né? Então os fundamentos é a base, é como se fosse a base de uma casa. Para erguer uma casa, para crescer, tem que ter uma base. Agora, para erguer um arranha-céu, tem que ter uma base ainda mais profunda, ainda mais sólida. Então vamos lá para a primeira parte, né? Parte operacional. Na parte operacional, é importante não fazer só ter uma cabeça fechada só de anotar pedido e botar no sistema ou pedir no bar, né? Fazer o pedido em si. Isso é parte operacional, tá? Tem que ter uma estratégia, uma inteligência, uma estratégia por trás desse pedido. É analisar, criar métricas para ver a quantidade de frequência desse pedido. Quem é o público que pede geralmente tal drink, tal coquetel, né? Esse drink volta cheio para o bar ou não? Então, isso são indicadores se esse drink tá caro ou não tá muito saboroso. Então, é analisar tudo isso, se demora para chegar na mesa do cliente, está faltando insumos, e aí começa a ser criado bases métricas, né? É feita uma análise, né? Visualmente, tem que observar isso para quê?
para criar drinks diferentes, variações diferentes. Daqui a pouco o preço, tem um que não está vendendo nada, você quer ver se é o sabor, se é o preço. Então tem que ter, na parte de atendimento, não é só anotar, tá? É ter essa inteligência por trás, observar isso. Porque para e pensa, na parte operacional, se a pessoa pede, um público X pede tal drink, daí depois vai perceber que 30% do público está pedindo um drink, um coquetel. Aí quando for analisar esse 30% do público, é mulher. E que drink que é? É docinho, um exemplo, né? Então a gente pode criar variações desse drink para quê? Para aumentar a linha de esteira, né, o ticket médio daqui a pouco, criar produtos semelhantes para que esse negócio gastronômico fature mais através do bar. Então é sobre isso. Quando a gente fala já em atmosfera, né, tem que ter uma... Você lembra que eu falei da música? Tem que ter a música com harmonia, é música, e às vezes vira até hit. Agora, música sem harmonia é barulho, e as pessoas não gostam de barulho. Então, pensa que o bar nesse mesmo sentido, tá? Então, um bar, né, o negócio como um todo, tem que ter uma música boa, agradável, né, conforme o negócio, tipo, se o negócio é temático ali ou não, tipo, tem que ser harmônico, né, conforme o ambiente ali, conforme as pessoas. Também tem que ter uma iluminação boa, não muito claro demais ou não muito escuro demais. Tem que ter um meio termo, né? Você vai analisando isso aí. Então tem que ser um cardápio criativo, com o objetivo de tudo isso, né? Som, iluminação, né? Um cardápio criativo, as pessoas ficam mais no negócio, né? As pessoas ficam mais no ambiente. E isso se traduz em um chopp a mais, uma cerveja a mais, né, um drink a mais. Né, então isso ajuda a crescer o faturamento também. Vale ressaltar que quando você tem um ambiente assim que é aconchegante, que é gostoso de ficar, isso se resulta em mais consumo, que a pessoa fica mais no ambiente e ela também, naturalmente, ela vai querer levar os amigos, os familiares dela nesse ambiente. E isso é muito poderoso, porque a pessoa esquece do tempo e consome mais, né? Então, a pessoa cria até uma sensação de, cara, eu quero vir aqui todo final de semana, uma vez por semana, ou pelo menos a cada 15 dias, sabe? Então, é interessante pensar no ambiente, né? Não é só cardápio, o bar não é só balcão, né? Não é só criar um pedido, botar no papel ali. Então tem que ter essa inteligência por trás. O que faz o cliente voltar no seu negócio não é falar para ele seja bem-vindo, volte sempre. É realmente atender eles com o conceito da empatia. É como, de novo, o conceito da empatia aqui, né? A gente reforçando ele mais uma vez. Atender eles como gostaria de ser atendido. Pensa você e sua família no lugar. Como é que tu gostaria de ser atendido? Então pensa nisso. Então todo mundo, de arroz e feijão, né, assim básico, superficial, o mundo tá cheio. Então quem faz diferente tem resultado diferente. Quem faz melhor, quem inova, quem melhora, quem performa, tem resultados melhores. Então sempre pense isso no seu negócio quando se trata de se conectar com o cliente. Entender o que ele consome, o que ele gostaria de consumir e simplesmente coloca isso no cardápio. O seu faturamento vai aumentar. Então, cada vez, o seu cardápio não está escrito na pedra. Então, ele pode ser moldado, personalizado. Basta você se conectar com o cliente usando a empatia, né? Atende ele como você gostaria de ser atendido. Simples assim. E aí, o seu bar vai crescer o faturamento. Então vamos para um conteúdo mais prático, mais mão na massa, tá? Se você tiver uma caneta, um papel aí, um computador por perto para anotar, são informações que valem ouro, tá? Quando se trata de atendimento, na parte, sempre treine no atendimento, sempre treina a sua equipe para vender combos, fazer sugestões de drinks, de coquetéis. E uma dica que vale ouro é não falar para o pessoal
Não vender o mais caro, e sim o que tem mais margem de lucro. Faça isso de forma estratégica. Tem um barato, um médio e um caro. Só que o médio, ele é o que mais te dá margem de lucro. E treina a galera para vender, né, a sua equipe, para vender esse que tem a margem e não o mais caro. Porque o mais caro o cliente percebe que o garçom está sendo, às vezes, chato, vendedor, o cliente percebe isso. E de fato ele é mesmo, mas o cliente não pode perceber isso. Então, se o garçom ali vende um intermediário, que para a empresa é o mais lucrativo, isso é ótimo, porque o cliente vai pensar, opa, não é o mais caro e é um valor ali legal, um drink bonito e tal, mas já é de forma estratégica, e isso aí pode explodir o faturamento do bar. Daí talvez você esteja se perguntando, Nathan, como é que eu vou saber qual drink criar, né, com essa margem e tal? Cara, sempre tenha escuta e visão ativa, tá? Sempre, sempre. Identifica quem é o seu público, se é mulher, se é homem, tem muita criança. Identifica isso e cria um cardápio personalizado com base nessas informações. Aí você vai ter um norte para criar esse drink que tenha a maior margem de lucro. Isso é importante. Eu fiz exatamente isso no resort que eu fui trabalhar e no primeiro mês já bateu 30k de faturamento. Então não é difícil, tá? Tem que ser inteligente, tem que pensar de forma estratégica por trás disso. Quando a gente fala em atmosfera agradável, né, harmônica, a consequência disso, o objetivo no final disso é para o cliente ficar mais, consumir mais, né? Já comentei sobre isso. Mas também é importante ter, na hora de botar as garrafas no bar, quando se tratando de ambiente, não botar as garrafas aleatórias, né, na prateleira do bar. Tem que ser garrafas que tenha no cardápio, xaropes, insumos, tudo que tenha no cardápio, por dois motivos. Um, porque tem giro, né? Tem que ter giro para não vencer, acabar não estragando. Botar bastante coisa aleatória para ficar bonito, enche de coisa, mas com o tempo vai ficando, vai vencendo, não tem saída. E o outro lado da moeda também disso é que se botar coisas aleatórias, na hora do cliente pedir uma provinha, né, querer tomar uma dose e tal, não tem no sistema. E daí como é que calcula o CMV? Como é que calcula, né, na hora de fazer inventário unificado, por exemplo, né? Que é um inventário para performar, às vezes tem aquelas empresas que fazem inventário, mas dá problema todo mês. Ah, deu 2, 3 mil de problema, tipo de furo, né? Então, cadê o problema? Ninguém sabe. É feito inventário. Muita empresa, né? Ainda mais negócio gastronômico. Muito vai na hora do bar lá, né? O bar do negócio vai fazer inventário, deu 2, 3 mil, até mais 5 mil reais de furo, né? De furo de problema, de falta de insumos, evaporou. Então, cadê os insumos? Cadê a venda que é para ter sido efetuada? Não tem. Então, isso é um problema. Então, tem por isso. Isso é um problema por causa do, que nem eu comentei, das garrafas aleatórias. Não coloque, tem que ser o que tem no cardápio. Por mais que não venda muito, mas tenha lá no cardápio para quê? Para ter a compra, para ter no sistema, para poder ter a venda, para poder ter o giro, né? Controle de validade, tem que ser tudo amarradinho, para que no inventário saiba exatamente, né, o caminho daqueles insumos. Desde a compra do fornecedor até a venda, né, até ver ali os valores, cálculo de custo, tudo mais, tá? Uma estratégia para te ajudar, às vezes não tem muito insumo, uma estratégia é também tirar da caixa ou tipo uma garrafa de destilado e bota a caixa e bota o destilado do lado, sabe? E vai fazendo isso, caixa, destilado, caixa, destilado. Isso cria mais volume, fica melhor visualmente. É uma estratégia interessante de usar, né? E não fica feio, e tenta utilizar as garrafas de maior valor agregado. Então isso também ajuda o negócio a valorizar, né? Tipo, que nem tem groselha, tem cachaças bem baratinha, mas que são boas, são baratas, que dá para ser utilizada em drinks. Tem que ver se o público também é conhecedor de cachaça, se vale a pena ter várias cachaças. Um exemplo só, tá? Pode ser vodkas, whisky, gin. Agora tá na moda gin tônica, né? Agora tá passando um pouco essa febre. Mas que nem na época que estourou ali, poderia ter uma linha de gin, sabe? Daí bota as garrafas, bota vários, pode botar três garrafas de cada,
sabe? Então isso é interessante para deixar o bar completo, bem cheio e não insumos aleatórios ali. Uma outra coisa também é não ter coisa no caminho. Tipo, barril no meio do caminho, que atrapalha o cliente, ou que trabalha a equipe do bar, que deixa, tipo, tranca, tem que ser funcional, tá? O bar, ele tem que ser bonito, mas também é muito importante que ele tenha que ser funcional, e não várias coisas, e no final fica tudo meio espalhado, fica tudo meio bagunçado. Tem que ser uma coisa bonita, harmônica, sempre pensar na harmonia, tá? Das coisas. As garrafas botam na prateleira, mas no balcão pode criar uma ilha de drinks, coquetéis para o barman fazer ali, com os insumos, né, na frente dele e tal. Tem um suporte, tem aquelas prateleiras de suporte para fazer os drinks. Mas tem que cuidar para não ser, eu vou botar umas caixinhas aqui, uns negócios ali, daqui a pouco tá cheio de informação, parece aquelas padarias, sabe, cheio de bala, pirulito e chiclete, não sei o quê. Tipo, tu nem sabe o que comprar. Às vezes, menos é mais. Então tem que ver também sobre o seu negócio, né? A personalidade dele. É um negócio mais clean, é um negócio mais temático daqui a pouco. Então tem que ser que faça sentido com o seu negócio, mas também que não fique, eu vou botar, sei lá, uma garrafa, um suporte aqui para ficar mais bonito, mas no final das contas atrapalha na hora de tirar o chopp. Aí não vale a pena, tá? Ele, de forma, resumindo aqui, tem que ser bonito, mas também funcional, tá? O bar tem que ser assim. E sempre procure inovar no bar, sempre procure, quando se trata de conexão, marcar tipo, se os clientes ter uma rede social ativa, se os clientes te marcam, né, incentivar, ter o arroba na mesa, né, no caixa ali, imprimir a nota com o negócio tipo das redes sociais, e para incentivar ele, ter os drinks bonitos para que ele bata a foto e marque o negócio nas redes sociais. E isso é interessante, você vai lá, reposta e cria mais visualização. Daqui a pouco você mostra vídeo dos bastidores, preparando, sei lá, seja um hambúrguer, uma pizza, né? Tipo, todo o processo com carinho ali. Então sempre seja ativo nas redes sociais, né? Isso é uma dica importante. E também cria noites, tipo a noite do karaokê, a noite do Kiss, a noite, sei lá, da noite gaúcha, da noite, sei lá, do gringo, não sei. Tipo, cria a noite do seu negócio, né? Então, é interessante ter o dia do seu negócio, né? Para criar atração ali e tudo mais. E também é importante criar ações práticas. Treine sempre a sua equipe para ter um atendimento humanizado também, né? Não tratar o cliente como só mais um número, é só mais um cliente, né? É só mais uma mesa aqui para atender. Não. Tem que ser, tem que pensar eles como, não como cabeça de dono, mas assim, tipo, cara, se muitos negócios ganham comissão, por exemplo. Então, a comissão, às vezes, dá maior que o próprio salário. Só que quem faz a comissão é a própria equipe como um todo. Desde lá no chat, quando está reservando uma mesa, no caixa, a recepcionista, o garçom ali. Então, tem que ser tudo harmônico, todo mundo ter a mesma linha de pensamento, né, de comunicação, fazer reuniões semanais para ver feedbacks, o que pode ser melhorado, o que o cliente falou, o que reclamou, né, ver os fatos da reclamação, se foi verídico ou não, e ver o que pode ser melhorado. Então, sempre tenha redes sociais ativas, sempre tenha feedbacks, seja eles positivos ou negativos, para quê? Para ver para onde que o negócio pensa numa trilha, o negócio tem que crescer, né? Não tem isso de estagnação. Ou alguém está fazendo inovação e o seu negócio está ficando para trás, ou você está inovando e está deixando os outros para trás. E para isso acontecer na prática, tem que ter os feedbacks, tem que ter melhorias, tem que ter inovação, tem que ter sempre aprimoramentos de atendimento, de cardápio, sempre melhorando, porque o cliente goste, volte e indique o seu negócio, né? Então sempre tem um negócio
não passivo, e sim ativo, né? Vou deixar os clientes virem, o que dá, deu, é isso aí. Não, cara, tem que ser mais de forma incisiva, de quem é que está vindo, o que a gente pode fazer para melhorar o atendimento, a experiência desse cliente. Então, quando se trata de se conectar com o cliente na prática, é sobre isso. Feedbacks positivo. Tomou um drink, gostou, tomou 2, tomou 3 do mesmo drink. Daqui a pouco tem um outro coquetel lá que não está vendendo, tira esse do cardápio, cria outro, uma variação, faz às vezes tem uns drinks grandes, faz um menorzinho com ticket ali sem álcool, daqui a pouco vê que tem muita criança, sabe? É sobre isso. É se conectar com o cliente para ver o que ele gosta, o que ele... Às vezes ele fala, vocês não têm tal coisa. Daí o garçom fala, não temos. E fica por isso. Se um cliente fala, beleza, não é muito relevante. Agora, todo dia está falando, 2, 3 mesas estão falando, não tem tal coisa, gostaria, seria bom se tivesse, sabe? Então o cara vai se antenando sobre esses sinais, sobre esses pontos aí, e o cara vai melhorando e vai colocando no cardápio, fazendo testes, né, para cada vez mais ter um negócio que fique na cabeça do cliente, né, e o seu bar cresça consequentemente, fature mais através disso, beleza? Então, resumindo o vídeo aqui, não deixe seu bar só como um balcão, né, para botar copo e bebida, e sim uma experiência completa para o seu cliente, né, para você crescer o seu faturamento através do bar, né, seu cliente gostar do seu negócio, para que aos poucos você crie uma tribo e os seus próprios clientes erguem a bandeira da tribo na bandeira lá com o logo do seu negócio. Então é sobre isso, entendeu? Não é tão difícil, não é tão fácil, mas também não é tão difícil quanto parece. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com seus amigos que também têm negócios gastronômicos. E mais importante do que curtir e compartilhar é você aplicar o que você aprendeu aqui. Botar em prática tudo que foi ensinado e deixe aqui nos comentários seus maiores desafios, suas dúvidas no seu negócio, o que você gostaria de aprender, né? Qual a tua maior dificuldade que você tem. Escreve aqui nos comentários desse vídeo que eu vou fazer conteúdos, né, com esse foco, né, para te ajudar realmente a crescer o faturamento do seu negócio. Daí alguns me perguntaram até, Natan, por que tu está fazendo isso? Né, por que tu quer ajudar todo mundo e tal? E por que por trás? Cara, eu trabalhei em negócios gastronômicos por mais de 10 anos e ajudei empresas a fazer múltiplos milhões, literalmente. Isso como funcionário, tá? Isso como CLT. E daí eu não achava que eu era capaz de gerar resultado para alguém. Mas daí eu trabalhava em restaurante em Gramado e coisa, e quando surgiu a oportunidade do resort para mim gerenciar os bares deles, o cara falou para mim, cara, gostei do teu trabalho aí. Ele estava como cliente no restaurante que eu estava em Gramado trabalhando, isso como CLT. Ele falou, cara, resumindo aqui, cara, eu preciso de ti lá no meu negócio, tu consegue fazer? Eu fiquei com medo porque eu não sabia se eu tinha capacidade de fazer. Até que eu aceitei o desafio, fui, e no primeiro mês a gente criou de balcão, a gente criou uma loja, uma vitrine, um negócio bonito, atrativo, saboroso, drinks, tudo mais. E primeiro mês, 30k de faturamento. Eu estava olhando uns dados no Google ali, e que os negócios gastronômicos no Brasil inteiro faturam bilhões anualmente. Então, eu fico pensando, o que é eu te ajudar a fazer aí 5, 10, 20, 30k mensal ou até mais? Muitos negócios fazem e fica só para eles. Então eu vejo estratégias, dicas, ajudei muitos negócios também por fora, né, conhecidos, amigos meus, e deram muito resultado. Então, tipo, são coisas replicáveis, tá? Coisas replicáveis para pequenos negócios também.
seja uma pizzaria pequena, uma hamburgueria, seja à la carte, rodízio. Você só precisa ter um negócio gastronômico, um bar e clientes, né? Daí pensa sempre em porcentagens, tá? Uma dica que vale ouro. Para fechar esse vídeo com chave de ouro, pensa sempre em porcentagens. Se você atende 50 clientes por dia, você consegue vender 20% de drinks para esse público, né? 10, 15%, 30%. Eu trabalhei em outros negócios que a gente criou um cardápio bem bonito, atrativo, e vendia mais ou menos um drink por pessoa, a um ticket de 50 reais. Então, o faturamento, os donos eram milionários. Então, entende? Tem coisas que não é exclusivo para um ou para outro. Todo mundo pode usar estratégias, drinks, coquetéis, operações. Eu vou falar nesse vídeo aqui, nesse canal, sobre liderança, né? Como engajar equipes para que os resultados melhores. Enfim, bote aqui nos comentários os seus maiores desafios, né? O que você pensa, estratégias que você gostaria, mas gostaria de uma análise daqui a pouco. Eu vou fazer vídeos com o que vocês botarem aqui, tá? E eu vou trazendo mais conteúdos que eu vou aprendendo também lá as melhores práticas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, né? Que é muito forte a gastronomia. O que a gente pode trazer de inovação para o Brasil? E você pode sair na frente, tá? Então se inscreve, você gostou no vídeo, se inscreve, né? Curte, compartilha com seu amigo que também tem negócio. Se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!